Mais um probleminha de dinâmica, mais um probleminha aqui envolvendo a lei de Newton, bloquinhos, né? Famosos bloquinhos. Cara, tem bloquinho, meu velho? Tem bloquinho, com certeza é Newton na veia, é aplicar a segunda lei de Newton, sem sombra de dúvida, tá? Então vamos ver aqui o problema que ele diz. O que ele fala que é a questão? Veja a ilustração a seguir e considere que a massa de A é 5 kg, então a massa do objeto A ele falou que é 5, a massa do objeto B vale 3 kg, estão conectados por um fio ideal e há uma força F de 16 newtons puxando ambos os blocos. Quando ele fala desse negócio de fio ideal, quer dizer que o fio aqui tem massa desprezível, porque se tivesse massa, ele ia influenciar aqui no problema, tá? Então ele falou que esse F aqui, no caso, vale 16 newtons e puxa aqui o conjunto, né? E aí o que ele fala pra gente, né? O que ele fala mais aqui? Desprezando o atrito, ou seja, não tem atrito, então não tem força de atrito, assinale a alternativa que apresenta o valor da intensidade de tração ou da força de tração no fio, tá? É um pouco redundante falar força de tração, porque tração é força, tá? Mas enfim, ele quer saber aqui no caso qual que é a tração aqui no fio. Para a gente descobrir isso aí, tem que aplicar o quê? A segunda lei de Newton. Então, o que que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton fala que a força resultante em um sistema ou um objeto é a massa do objeto vezes quem? Vezes a aceleração. Então, eu vou partir desse conceito, dessa formulazinha, para tentar achar aqui esse tesão aqui do fio, beleza? O que que eu recomendo para os meus alunos fazerem quando tem problema assim? Eu sempre digo para eles representarem as forças que atuam em cada objeto, né? Então, aqui eu vou fazer essa brincadeira bem rapidinho com vocês, né? Vamos representar aqui quais são as forças que atuam em cada objeto. Vamos pegar aqui o objeto A. Então, aqui o objeto A, o bloco A, e vamos aqui representar quais são as forças que atuam sobre ele. É rapidinho, tá? E é sempre bom você fazer isso. Bom, o objeto tem peso? Tem. Para onde que é o peso? Para o centro da Terra, né? Então, o peso aqui está para o centro da Terra. Ele está apoiado aqui no chão? Tá. Se está apoiado, tem a bendita força normal para cima, né? Tem o N aqui para cima. A gente observa que quem puxa o bloco A é a tração, né? Então aqui a gente tem uma força de tração para cá, é a tração que puxa aqui o bloco A. Então, em termos de força, tem apenas as três. Tem atrito? Não. Se não tem atrito, então não tem nenhuma força aqui para trás, tá? Então, eu representei aqui quais são as forças que atuam no objeto A. Vamos fazer a mesma coisa para o objeto B. Tá? O objeto B, tenta lá representar quais são as forças. Bom, o objeto B tem massa? Tem. Se tem massa, tem peso. Para onde que é o peso? Então, o peso do objeto B está para baixo, né? Peso do objeto B. Aqui eu não coloquei, né? Aqui é peso de A, aqui normal de A, né? Aqui no caso, o objeto B está apoiado? Tá. Se ele está apoiado, ele tem o quê? Ele tem a normal, aqui no caso também para cima, porque ele está apoiado, então a gente tem aqui a normal de B. Aqui o bloco B a gente tem uma força F puxando aqui, no caso, ele para frente, né? E a gente tem um fio aqui, né, puxando aquele para trás, tá? Então esse fio, essa força de tração aqui para trás, a gente também não pode esquecer dela, né? Então o objeto ele é puxado para frente, a tração aqui no fio puxa aqui o objeto B, o bloco B para trás, e tem essa força de tração aqui para trás, tá? Então aqui estão as forças aqui estão as forças do objeto A e do objeto B. E aí, o que eu sempre recomendo vocês fazerem, né? Monta a equação aqui para cada objeto usando a segunda lei de Newton. Então, aqui eu vou fazer aqui, vamos montar rapidamente aqui, vamos montar aqui a equação para o objeto A e para o objeto B. Aqui, bom, de antemão, o que que a gente observa? A gente observa que o conjunto ele se movimenta na horizontal. Se o conjunto se movimenta na horizontal, significa que tanto o peso como a normal se equilibram, né? Então, se equilibram, elas são iguais, eu posso cancelar. Aqui também elas se equilibram, então eu posso cortar o peso de B, aqui no caso com a normal de B. O que que sobra aqui no objeto A? Só a tração. Então, quem puxa o objeto A é só o T. Então, quem puxa é a tração. Quem atrapalha? Ninguém atrapalha, então não coloco nada. Igual a quem? A massa do objeto A, aqui no caso, vamos colocar aqui MA, vezes quem? A aceleração. Então, essa fica a equação, né, para o objeto A. Para o objeto B, vou fazer a mesma brincadeira, vou usar a segunda lei de Newton, né, para montar aqui para o objeto B, ou para o bloco B no caso, né. Quem puxa o bloco B? Não F. Então, quem puxa menos quem atrapalha. Quem que atrapalha aqui é a tração. Lembrando que isso aqui de quem puxa menos quem atrapalha, eu estou falando da força resultante, tá? Então, a força resultante é quem puxa menos quem puxa é o F, quem atrapalha é a tração. E aqui, no caso, como estou falando do bloco B, então aqui, continuando aqui a fórmula da segunda lei de Newton, a gente pega aqui a massa do B, vezes quem? Vezes a aceleração. Pronto, né? Eu montei uma equação para o bloco A, montei a equação para o bloco B,
E aí é sempre bom a gente somar as equações, né, para ver o que que dá. Se eu somar aqui as equações, o que que dá? A gente sabe que esse mais t com esse menos t, aqui é mais, aqui é menos, então se cancela. Por que que se cancela? Porque aqui é ação e reação, né? Esses dois t's aqui, eles formam par ação e reação. Se eles formam par de ação e reação, eu sei que a intensidade dele vale a mesma coisa, tá? E como aqui na equação matemática, como tem um é positivo e outro negativo, quando eu somar essas duas, eles se cancelam, sobra quem? Sobra apenas a força F. Do outro lado, vai sobrar quem? Vai sobrar MA vezes A, mais quem? Mais MB, aqui no caso, vezes A. E aí você aprendeu na matemática que quando a gente tem uma letra em uma expressão como essa, você pode fatorar, colocar o A em evidência. Se eu colocar o A em evidência, a gente fica assim, né? MA mais MB vezes quem? Vezes a nossa bendita aceleração aqui no caso. Porque o A aparece aqui nos dois membros, né? Então eu posso colocar o A em evidência e fazer esse resumo aqui, digamos, aqui da formulazinha. Beleza, professor, você fez essa equação, montou a equação para o objeto A, para o objeto B, você somou as equações, tá? Para que você fez isso? Justamente para me dar informações do problema. Uma vez que você faz isso, você responde o que o cara quiser. Se, por exemplo, ele falasse, né, qual que é a aceleração do conjunto, né, eu calculo aqui a aceleração. Ah, ele quer a tração do fio, calcula a tração do fio. Né, e dá para descobrir várias coisas em cima aqui das equações que a gente monta. Por isso que eu sempre recomendo você montar essas equaçõezinhas aqui no caso. E é o que eu vou fazer aqui agora, né? Então, por exemplo, aqui a força, ele falou para a gente que vale quanto? A força vale 16. Né? A massa de A vale 5 kg, como está enunciado. A massa de B vale quanto? Vale 3 kg. Quem que eu vou descobrir? A aceleração. Professor, mas ele não perguntou a aceleração, ele perguntou a tração. Tá, mas você concorda comigo que para achar a tração, eu vou pegar essa equação aqui do bloco A para descobrir, só que eu preciso de quem? Da aceleração, né? Então, primeiro eu vou achar aqui a aceleração aqui embaixo, para depois jogar lá em cima. Então, aqui fica 16 igual a 8 vezes o A aqui no caso. O A está multiplicando, passa dividindo, né? Então fica 16 dividido por 8. Isso vai dar quanto, né? Vai dar 2. Portanto, a aceleração do conjunto, acabamos de achar, vale 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Agora que eu sei a aceleração, eu venho aqui na equação do objeto A e descubro a tração. Né? Então, a tração, a gente quer saber, a massa de A é quanto? A massa de A é 5, a aceleração vale 2, portanto, a tração vai ser quanto? Né? 5 vezes 2, isso aqui vai dar 10 newtons. Então, a tração vale 10. Professor, e se eu usasse essa outra, vai dar a mesma coisa? Tem que dar, né? Eu não falei que é ação e reação? A tração tem que ter a mesma intensidade? Né? E vamos verificar se dá mesmo? Então, qual que é a força aqui no caso? A força é 16, né? Trocando esse F aqui é 16. A tração a gente não sabe, né? Quer dizer, a gente já sabe que dá 10, mas vamos confirmar. O objeto B vale quanto? A massa é 3 kg e a aceleração deu 2. Então aqui fica 16 menos T, aqui 3 vezes 2 fica 6. Se eu pegar esse menos T, mandar para lá e jogar esse 6 para cá, vai ficar como? Vai ficar 16 menos 6 igual a tração, né? Eu mandei a tração foi positiva, o 6 veio negativo. 16 menos 6 dá 10. Opa, realmente bateu, né? E tem que bater, se não bater, lascou, né? Então, eu errei com certeza, porque a tração tem que bater, tem que ser igual aqui em qualquer equação que eu pegar. Tá? Então, de fato, a tração aqui no caso vale 10 newtons. O que dá alternativa A, né? Bacaninha, é isso.